ele tirou 3 pedras. Se ele tira 3 pedras, o que acontece? Não tem como Deus falar. Luiz, mas o luzeiro, ele tinha um tabernáculo e Deus falava, não, isso aqui é só para você entender. É uma conotação, não uma tipologia que eu estou dizendo para vocês. Observe, se ele tira essas 3, não tem como dar uma resposta completa. Se não tem como dar uma resposta completa, não tem como Deus falar. Qual que é o problema? Eu penso que o luzeiro tirou essas 3 pedras e substituiu pelo ouro. Ele tirou as 3 pedras, que no caso já são 12, e substitui pelo ouro. Então, se ele substitui pelo ouro, ele estava abandonando o que Deus dá por aquilo que era para ele cultivar, era o ouro. Não bastou ele adquirir. Naquilo que ele adquiriu, ele também substituiu. Irmãos. E quando você pega as pedras que ele substituiu, isso é um exercício para você ver quais são as pedras que ele substituiu. Você sabe que uma das pedras que ele substitui é a humildade, é a mansidão. Se as pedras que ele substitui e ele coloca o ouro, Deus já tinha dado o ouro para ele, sim ou não? Mas o que ele faz? Ele substitui aquilo que Deus deu para ele, que é o ouro que ele alcançou, que está no texto que você leu, por aquilo que Deus já cobriu ele. Qual que era a cobertura de Deus? As pedras ou o ouro? As pedras. E o que ele adquiriu? Ouro. Mas o que ele fez com aquilo que ele adquiriu? Ele adquiriu o ouro e substituiu a cobertura que Deus deu. Qual que é o problema hoje? Tem pessoas com pensamento de Lúcifer. Deus já te deu ouro. Qual que é o problema? Você substitui aquilo que é de Deus por aquilo que Deus fez você adquirir. Fala mais simples, Luiz, eu preciso entender. Você gasta mais tempo no seu trabalho do que lendo a Bíblia. Você gasta mais tempo no WhatsApp do que orando, do que fazendo leituras devocionais. Você gasta mais tempo no teu trabalho do que simplesmente prestando culto a Deus. Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar. Qual que é o problema? É onde esse trabalho que Deus permitiu você adquirir, você pega o trabalho e começa a substituir pelas pedras que são a cobertura que Ele te deu. Pastor Pedro, sabe por que Deus não está conseguindo falar com muitas pessoas? Não. Porque tem pessoas substituindo as pedras pelo ouro. Qual que é o problema? Se eu levo pela conotação de que Deus soprava e conseguia falar pelas pedras que estavam também no peitoral do sacerdote, e se eu trago para os nossos dias que eu estou substituindo, Deus não consegue falar comigo. O problema não é Ele não falar, o problema é Ele falar e eu não consigo entender. Por quê? Verdade. Eu perdi as 3 pedras. Eu tenho mais ouro do que a cobertura. Em outras palavras, quando você tira o Senhor da sua vida, você faz o mesmo procedimento do que o luzeiro. Você tira a cobertura e traz o ouro. Verdade. Por isso que Jesus disse, você não pode servir 2 senhores. Ou você serve ao Senhor ou se você serve a Mamon. Quem abre mão da cobertura tem Mamon como seu Deus. O dinheiro, o ouro. Qual que é o problema, irmão? Em toda parte da Bíblia Sagrada, o ouro vai refletir a glória. Isaías tem uma profecia dizendo, a minha glória a outro eu não dou. Então, quando você volta para Gênesis, você vai ver o diálogo da serpente. A serpente tira o senhorio e coloca apenas Deus. Ela está fazendo nada mais, nada menos do que aquilo que ela já fez. Em outras palavras, ela está ensinando o caminho da queda para ela.
Qual que é o problema? Verso de número 3. Verso de número 2 e 3. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Lê o verso 16 do capítulo 2, a parte A. Ok. E ordenou o Senhor Deus ao homem. Então, quem está ordenando? O Senhor Deus. Mas quem que Eva diz que está ordenando? Verso de número 3. E disse Deus. Ou seja, a serpente mostrou o caminho da queda e ela entrou por esse caminho. Ela tirou o senhorio da vida. Cuidado. Quem quer muito ouro, o caminho da queda fica fácil, viu? Verdade. Então Deus quer ser o seu Senhor. Deus é Deus de todos, mas para que Ele possa ser o meu Senhor, só tem um Senhor quando eu sou servo. Quem produz, quem provê para o servo não é o servo mesmo, é o Senhor do servo.